Graça e paz, nobres, digníssimos companheiros que nos dão a satisfação de estarmos juntos mais uma terça-feira, para desta feita podermos estar aí meditando numa porção da bendita e sacrossanta Palavra de Deus. Louvamos a Deus por você, pela sua família, e espero que a bênção que enriquece, a bênção que não acrescenta dores, seja impetrada aí na sua família nessa memorável noite de terça-feira. Estamos vendo aí o evangelista Davidson, que está, ou seja, David, que está conosco, também o Marco Antônio, meu nobre amigo Marco Antônio, também está conosco o Michel, está conosco aí o Ricardo, verecíssimo, também já falei aqui do Michel, e nós tributamos o nosso louvor a Deus por tê-lo conosco nessa noite, nobre. E eu quero louvar a Deus, meu nobre pastor Paulo César, também já está aí conectadinho na noite dessa terça-feira, e daqui a pouco estaremos juntos aí ministrando a bendita e sacrossanta Palavra de Deus. Também o Ricardo, que Deus abençoe Ricardo, que Deus abençoe Rosilaine Ribeiro, minha sobrinha amada, que nos dá aí o ar da graça. E você que já entrou, nobre, não se esqueça de espalhar aí nas suas redes sociais que nós já estamos ao vivo e a cores. Ô, meu nobre pastor Mateus Soares, lá em Cabo Frio, me dando essa satisfação. Que alegria, nobre. Espero em Deus que numa hora dessa nós vamos fazer uma live juntos, viu? Um grande, exímio expositor da Palavra de Deus, meu nobre pastor Mateus Soares, que me dá essa satisfação. A Emília Cabral, ou seja, a Enilda Cabral, né? Diria a Nilda, né? Na intimidade. Que bom, Nilda, tê-la conosco também na noite dessa terça-feira. Só está faltando você, nobre, digníssimo amigo. É só você que ainda não deu o ar da graça aí. Pastor Mateus está confirmando que a gente, numa hora dessa, vai estar fazendo uma live juntos. E vocês vão conhecer mais um exímio expositor da Palavra de Deus, que eu tenho uma profunda admiração pela vida dele. Só está faltando você dar o ar da graça aí. Pastor Paulo César já está conectado e nós vamos dar um sinal aqui para ver se ele já entra aí conosco na live, né? Para que a gente possa juntos trabalhar nessa noite de terça-feira, né? Daqui a pouquinho, nobre pastor Paulo César entrando aí na live conosco nessa noite. Já convidamos, só está faltando aí ele entrar, né? Então, estamos só aguardando aí, porque às vezes o sinal fica um tanto comprometido e aí a gente fica muitas vezes sem conexão, sem contato. Mas já estamos percebendo que está chegando a hora da gente abrir o texto aí para compartilhar com você de mais uma palavra baseado nesse tema que estamos ministrando sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos falar que a base do reino de Deus
é, na verdade, justiça e retidão, né? A base do reino. E eu penso que Deus tem reservado algo muito especial para a nossa noite dessa terça-feira. Então fica ligado, meu nobre, e por favor, já espalhe aí nas suas redes que nós estamos ao vivo, tá? Já espalhe aí nas suas redes, divulga, e aí está o meu nobre, digníssimo amigo, pastor Paulo César Pastor Souto, Samuel, meu amém. professor, meu Estamos mestre, aqui junto. um homem aí de profundas experiências teológicas nas línguas originais da Bíblia e que tem enriquecido de uma forma muitíssimo especial as nossas terças-feiras nessas ministrações as quais nós estamos fazendo. E nós queremos já abrir o microfone aí para o nobre poder cumprimentar aí essa multiplicidade de pessoas que estão aí nos dando alegria, meu nobre. Fica à vontade. Pastor Samuel Ribeiro, boa noite, a Pode falar, paz, meu pastor. amigo. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo essa noite, né? Essa live de terça-feira. Esse tema tão propício para nós e tão enriquecedor. Também saudando a todos os irmãos que nos veem nessa live, que têm acompanhado também nossas lives aí nas terças-feiras. Pastor Samuel também nas suas lives também que eu tenho feito durante a semana. Pastor Mateus também, que está aí conosco, aí ligadinho aí, né? Para nós é até complicado, né, Pastor Samuel? Pastor Mateus aí vendo a gente aí. Acho que é melhor a gente deixar para outro dia falar essa para o live, viu? Mateus aí é complicado, né? É melhor deixar para outro dia essa live aí, viu? No dia que ele Eu tiver com acho alguma que vamos agenda colocar aí. ele aí ao vivo, que aí ele ministra para nós, né? É verdade, verdade. Mas é um prazer estar mais uma vez com os irmãos aqui. Será uma noite de muita edificação para todos nós, tenho certeza disso. E mais uma vez poder cooperar com o reino junto com o pastor Samuel Ribeiro, que é um amigo mais chegado que o irmão. Certamente vamos ser edificados e vamos crescer um pouco mais aí na palavra do Senhor. Então, boa noite para todo mundo aí, tem um tempo muito proveitoso aí conosco e que realmente o Senhor possa abençoar muito a sua casa, a sua vida e ministério daqueles que nos assistem aí nessa noite. Em nome de Jesus. Muito bem, meu nobre. Nós estamos dando mais um tempinho com o objetivo de que outras pessoas também entrem aí na live, porque nós queremos, na verdade, que um grande número de irmãos desfrutem, né, da exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e a palavra de Deus nutre a nossa alma, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos proporcionado essas plataformas digitais que nos possibilita diminuir essa distância, né, que estamos, na verdade, vivenciando em relação à presença no templo, na igreja, mas a despeito dessa quarentena, nós temos acesso à sua vida através dessas plataformas digitais. Nós louvamos a Deus pela provisão dessa ferramenta que tem sido muito útil para o crescimento e expansão do reino de Deus. E nós queremos já de antemão dizer para você que o tema dessa noite é sobre justiça e retidão como as bases do reino de Deus, né? A base do reino de Deus
é fundamentada na justiça e na retidão. E nós queremos já ler o texto, porque o tempo para nós é altamente precioso, e aí chega no finalzinho, a gente fica aí com vontade de continuar falando, mas a gente respeita você, meu nobre, que sempre nos dá a sua atenção, né? É muito importante para nós esse tempo que você dispõe para ficar conosco, né, ouvindo e meditando conosco na palavra de Deus. E a gente também não quer enfadá-los, a gente não quer ser prolixo, né? E aí por isso a gente respeita a disponibilidade de tempo que você nos dá, tá bom? E nós já vamos ler o texto, mas enquanto isso, recomendo você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu nobre. Puxa, eu fico triste, de fato fico triste, porque é uma multiplicidade de pessoas que me dão essa satisfação às terças-feiras de participarem da minha live. E se todos vocês se inscreverem no meu canal, com certeza eu vou alcançar a minha meta, o meu alvo. Então, eu gostaria muito, muito que você fizesse essa gentileza ainda hoje, ainda esta noite. Vai aparecer aí na tela um link, vai estar informação sobre o canal. É só você dar uma clicadinha ali naquele sinal que tem ali, tá? Ali aparece um sinal e você dá uma clicada e de imediato você já entra no canal, tá bom, nobre? Faça isso nas minhas redes sociais, na minha página, né, no Facebook, você também pode fazer isto. Vai ser sempre uma grande satisfação ter essa interação, essa comunhão, essa aliança de amizade com você, principalmente você que se mostra leal, né? Nós estamos aí já umas 4 ou 5 terças-feiras juntos e a gente fica muito feliz porque tem pessoas que estão sendo leais, fiéis. Todas as terças elas reservam esse horário, independente de outras alternativas que elas têm, elas nos dão a satisfação de estarem conectados com a gente. E a gente externa aqui a nossa gratidão. Tá bom, nobre? De maneira que você que está fazendo contato, e de repente não estou citando o seu nome, não fique chateado, porque no final da live eu vou entrar em contato com você, vou falar com você, tá bom? Então, deixa a sua cidade, deixa o seu estado, deixa o país aonde você está conectado com a gente, como também não deixa de externar para a gente o seu comentário acerca da nossa ministração. Fala se a gente está sendo útil para o seu crescimento, porque a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, a gente quer ter convicção, certeza que a gente não está aí gastando o seu tempo em vão, né? A gente quer ter essa informação advinda, um feedback advindo da sua parte, dizendo para nós como é que está chegando a nossa fala, se tem te edificado, se tem te confortado, se tem te consolado, se tem te abençoado e se, porventura, tudo isso tem acontecido na sua vida, por favor, assim que a live terminar, vai ficar gravada, você espalha ela aí nas suas redes sociais, porque o nosso alvo é exatamente sobre o que estamos falando, reino de Deus, tá? Progresso, crescimento, avanço no que diz respeito ao reino de Deus. Então, o texto que nós vamos ler nessa noite, nobre, está no Salmos de número 97, versículo 1 e o versículo de número 2 do Salmos 97. Se você tem um exemplar da Bíblia, muito bem. Se você não tem, você pode ouvir a leitura
que nós faremos nesse texto do Salmos 97, verso 1 e 2, que diz assim: reina, alegra-se a terra, exultem os litorais mais distantes, nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base do seu trono. Tá? Então está aí o Salmos 97, o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do Salmos 97. Nobre, é necessário, por mais que às vezes a gente seja repetitivo, como o assunto não é um assunto muito easy, muito fácil de assimilação, e existe no ensino, tá, uma premissa da lei da repetitividade. Né? Quando você repete uma, duas, três vezes uma mesma frase, um mesmo verbo, mesma palavra, a tendência é você fixar esta palavra com mais rapidez. Né? Então, por essa razão, por uma questão didática, a gente sempre retorna ao ponto que a gente iniciou a nossa fala com o objetivo de auxiliá-lo, como também auxiliar pessoas novas, as quais estão conosco na live desta terça-feira. Então, você que já está aí aclimatado, afinado e assimilou bem, tenha paciência com aqueles que não têm aí esse QI avançado igual o seu, tá bom? Então, de maneira que a gente está falando sobre a manifestação do reino de Deus, e esse foi o tema da live passada, e hoje a gente está falando que as bases desse reino é justiça e retidão. Mas a gente precisa recapitular, né, alguma coisa para você estar na mesma página conosco. Na semana passada, a gente expôs aí que a palavra reino aparece na Bíblia aí pelo menos umas 144 vezes. Claro que essa palavra reino não se restringe unilateralmente a reino de Deus, a reino dos céus. Né? Ela pode dizer respeito a outros reinos, né, que existem espalhados no texto bíblico. Mas a palavra reino, no seu sentido de reino dos céus, reino de Deus, o nobre professor de hebraico, pastor Paulo César, ele traz no original uma palavra que a gente acaba se conectando com ela para dar o significado dessa palavra. E eu gostaria de abrir para ele aí, para que ele pudesse, mais uma vez, falar para a gente a origem etimológica dessa palavra reino no hebraico. Por favor, meu nobre, pastor Paulo. Muito bem, pastor Samuel. Nós falamos, né, na live passada, começamos introduzindo a reflexão utilizando a palavra reino, né, que é a palavra malhut. Malhut, ela quer dizer reino, governo, domínio, né? E é essa palavra que mais aparece nos textos hebraicos acerca de reino, de Deus, Malhut. céu. Malhut, exatamente. Malhut. Muito bem. E ela significa domínio, né? Reinar, governar, está relacionado com liderança, autoridade, poder, autoridade real. Né? Exatamente. E nós entendemos que, partindo desse princípio da definição da palavra reino, a gente percebe que Deus, ele estabelece um reino, como diz no Salmos 145, no verso 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno. Então você observa que ele estabelece um reino
que duraria de eternidade a eternidade. O salmista diz: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio e o teu domínio estende-se a todas as gerações, né? No Salmos de número 145, no verso 13. E aí, alternadamente, a gente acha nas escrituras do Novo Testamento expressões usadas por João, que foi precursor de Cristo, né? Que veio preparar o caminho para o advento do Messias, e João usa a expressão reino dos céus. Ele diz lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2, naqueles dias, Mateus escreveu dizendo, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia o seguinte, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí, posterior, João ter iniciado a sua fala falando do evangelho do reino, o evangelho significa boas novas, né? Aparece Jesus também posterior. João, lá no evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e 15, o João fala de reino dos céus e Jesus fala de reino de Deus, né? Diz assim, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E aí a gente já explicou aqui, mas a gente volta a explicar que, embora existem essas alternâncias entre reino de Deus e reino dos céus, a gente já explicou que reino dos céus quer dizer acerca da origem do reino. O reino tem a sua origem no céu, tá? E reino de Deus está dizendo respeito a Deus como rei deste reino eterno que se estende de geração em geração, né? Então é isso. E a gente, na semana passada, estou só recapitulando, meu nobre pastor, já vamos abrir espaço para você falar. Nós vimos na semana passada que este reino eterno ele tem três dimensões, né? Ele é um reino eterno, presente e vindouro, tá? Ele é eterno, presente e vindouro. E quando Deus estabelece esse reino eterno, ele estabelece nos céus, por isso a origem dele é nos céus. E aí, quando ele cria o homem, tá? Quando ele cria o homem para louvor da sua glória, ele cria o homem para como coroa da sua criação, e o propósito dele ao criar o homem era fazer uma extensão desse reino que tem origem nos céus aqui na terra, tá? Aí ele cria Adão e de imediato ele passa uma procuração para Adão governar, reinar, dominar sobre todas as coisas aqui na terra, como está em Gênesis capítulo 1, no verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. Olha aí, então Deus tem uma palavrinha aqui, chave no texto, domine sobre toda a terra. A palavra domínio está relacionado com governo, está relacionado com reino, está relacionado com autoridade real para governar. Então, Deus tinha propósito de estender o seu reino, que tem origem no céu, aqui na terra, por intermédio de Adão. Eu louvo a Deus porque a Bíblia é fiel. Jó disse que Deus pode tudo. Jó disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. De maneira que Deus, mesmo tendo esse propósito original, aí o Adão, lamentavelmente, o desobedece, o Adão se rebelia contra Deus, o Adão perde essa procuração para o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás,
e aí automaticamente, em vez de governar a terra, Adão, em vez de governar a terra, agora a terra ficou sob a égide do governo de Satanás, que se tornou o Deus desse século, que se tornou o príncipe deste mundo. E aí, em detrimento dessa perda de domínio, em detrimento de um governo arbitrário, de um governo fundamentado na desobediência, na rebelião, um governo fundamentado fora dos princípios de Deus, governado por Satanás, veio as consequências. Quais foram essas consequências? Adão perde o domínio, tá, do reino, automaticamente a natureza que ficaria sob a égide do governo de Adão, a natureza se rebelia também como Adão, contra Adão, quase que num efeito dominó, né? E aí acontece o aparecimento dos abrolhos, dos espinhos, tá? Tudo isso que ocorre hoje na Terra. De maneira que aí a Terra sofreu uma série de mudanças, tá, da sua estrutura operacional, funcional, por estar sob a égide dessa rebelião de Adão contra Deus e, obviamente, dela ter também se rebelado contra Adão. E hoje a natureza, de modo geral, como expôs o apóstolo Paulo no capítulo 8, do versículo 19 ao 23 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse que toda a criação aguarda com expectativas o dia da redenção, tá? De maneira que ela geme com gemidos inexprimíveis. E na semana passada a gente falou desses gemidos aí relacionado com tsunami, relacionado com terremotos, relacionado com maremotos, relacionado com vulcões, furacões, né, tufões, com uma série de tempestades tropicais que, vez por outra, retrata o gemido profundo da natureza querendo recuperar esse domínio, esse reino que fora dado a Adão, né? E aí, diante desse caos que a natureza, que a terra, que os homens ficaram por causa da desobediência de Adão, automaticamente nasceu uma esperança quando Deus disse lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 15, que ele poria inimizade entre a serpente, né? Ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente, entre a sua descendência e o seu descendente, tá? Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá a promessa acerca do Redentor. Aqui está uma promessa acerca do Messias, tá? Do Rei ungido. Está uma promessa do Salvador, tá? E aí aconteceu que o profeta Isaías, ele lá no capítulo 6, versículo 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetiza acerca de Jesus, falando que ele se manifestaria com o governo dos seus ombros, trazendo de volta esse domínio. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho se nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí ele completa dizendo: ele estenderá o seu domínio. Olha aí, novamente a palavra domínio. Ele estenderá o seu domínio, estenderá o seu governo, estenderá, tá, a sua liderança, a sua administração, a sua autoridade real para governar. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, e
ou seja, sobre o seu reino estabelecido e mantido, aí vem as duas palavrinhas, vem mantido em retidão, tá? Mantido em justiça e retidão desde agora e para sempre. Então nós paramos aqui exatamente na ministração passada e hoje resolvemos retornar falando que a base do trono, a base do reino de Deus é justiça e retidão. Diante do caos que ocorreu na terra, a desordem tomou conta, de modo geral, da raça humana, da natureza, e Jesus, como este rei prometido, veio para resgatar, veio para restabelecer o reino, e ao estabelecer o reino, esse reino será estabelecido com base na justiça e na retidão. Não é isso, nobre pastor? Eu vou até aproveitar aqui, exatamente. O senhor leu aí os Salmos 97, o verso 1 e 2, e eu queria aproveitar também e fazer menção ao mesmo princípio no Salmos 89, verso de número 13 e 14. Haja vista, temos aqui também no Salmos 89, confirmando o Salmos 97, sobre as bases do trono de Deus, né, do seu reino, mas também traz uma revelação interessante aqui no verso 14. Salmos 89, 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua mão direita. Retidão e justiça são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão à tua frente. Observe que, mais uma vez, nós temos aqui, como relatou o pastor Samuel no Salmos 97, que as bases do trono de Deus, a base do trono do eterno de Deus, é justiça e retidão. A justiça e retidão é a base do reino, a base do governo. Haja vista que trono fala de governo também, né? Aquele que se assenta sobre o trono é aquele que governa, aquele que rege. Então, a base desse reino está firmada em duas palavras, retidão e justiça, ou justiça e juízo, como trazem outras traduções também. Nós temos duas palavras aqui interessantes. Temos a palavra justiça, tzedaká, e temos a palavra juízo, mispat, né? Ou mispat, ou juízos, mispatim. Então, nós temos aqui duas palavras interessantes. Então, justiça e juízo, ou justiça e retidão, são as bases ou a base do trono de Deus. Vale lembrar que tzedaká é uma palavra que quer dizer justiça, e essa justiça opera no campo do direito, né? Já a palavra mispat, juízo, atua no campo da ética. Então, nós podemos perceber que Deus, o seu trono, ele é justo e ético. Ele trabalha tanto na moral, na justiça social, de tzedaká, e também na questão ética, de justiça em comportamentos, né? Então, o reino de Deus, a sua base está firmada em santidade, tzedaká, e mishpat, justiça ou retidão. Interessante é que a palavra tzedaká é que deriva da sua base a palavra tzedek. Tzedek quer dizer também justo, né? Ou tzadik, aquele que é justo, tzedek, aquele que faz justiça. Né? Então, para que o reino do Eterno se estabeleça na terra, esse ambiente de retidão e justiça tem que estar estabelecido aqui na terra. Né? Porque o reino de cima, ele é reto, ele é justo. Né? Ele, para se estabelecer na terra, a extensão desse reino, esse ambiente também onde o reino vai se estabelecer, ele tem que ter também esse mesmo fundamento, retidão e justiça. Agora, interessante, pastor Samuel, é que no verso 14, né, diz assim: retidão e justiça são a base do teu trono, amor e fidelidade vão à tua frente. A gente sabe que no tempo antigo, quando um reino conquistava outro reino, ele enviava
um arauto ou um representante do reino Certo. para estabelecer que aquele reino agora conquistado vai submeter-se ao reino que o conquistou e que os valores, em via de regra, a religião, o sistema social, o sistema cultural daquela nação que conquistou, deveria ser implantado na nação conquistada, para que ela passasse a ser parte integrante da nação. Salvo algumas exceções, que permitiam que o reino conquistado permanecesse com a sua cultura, com a sua religião, salvo exceções, mas a prática comum é que o reino que conquista, ele envia os seus arautos, ele envia um príncipe representante, ou o próprio rei vai estabelecer esse reino ali, estabelecendo ali a conduta, a cultura, a religião. Isso nós temos interessante no próprio Jesus, porque nós temos aqui no verso 13 e 14, se nós aprofundarmos um pouco mais o nível de revelação, sairmos do nível Pishat, do nível literal, e formos para um nível mais profundo, ele fala que esse Deus, ele tem um braço forte, que a sua mão direita é poderosa. E nós sabemos, por princípio bíblico, que a mão direita de Deus faz menção ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar. Salvar ali é Shua, salvar, salvação. Em um texto mais aprofundado, uma revelação mais profunda, essa mão de Deus que não está encolhida para não salvar, essa sua destra, é o próprio Cristo. Ele é a destra, ele é a mão direita do Todo-Poderoso. Então, o salmista está dizendo aqui, por uma palavra bem profunda, bem revelada, que a mão direita de Deus é poderosa, ou seja, Jesus é poderoso, e é ele que vai à sua frente. Ou seja, é ele que vem para marcar o território desse reino. É ele que vem como representante lá de cima. Ele disse, eu desci do céu, eu vim de cima. É o único que vem de cima para implantar o reino aqui embaixo. Ele vai estabelecer o mesmo princípio que o mundo antigo estabelecia. Ele desce como representante legítimo do reino para estabelecer os princípios do reino aqui embaixo e preparar todo esse ambiente para que o reino seja plenamente estabelecido aqui. Só que interessante está aqui em duas palavras, verso 14, amor e fidelidade vão à sua frente. Se nós pegarmos outras traduções, vamos encontrar duas palavras diferentes. Vamos encontrar graça e verdade. Essas traduções mais antigas não traz amor e fidelidade, traz graça e verdade. Então, graça e verdade vêm para esse reino à frente do monarca, do Todo-Poderoso, para implantar os princípios desse reino aqui na terra. Aí nós vamos encontrar João, no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho, dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele utiliza as mesmas palavras dos Salmos 89 e 14. Ou seja, a graça, a Hesed e a verdade, a Emet, a palavra Hesed, graça, Emet, verdade, são o próprio Cristo. Ele é graça e verdade e ele vem à frente do rei para estabelecer os princípios do reino aqui na terra. Perfeito, que coisa linda, né? A gente fica impressionado, maravilhado com a harmonia, a hegemonia da palavra de Deus, E olhando sob esse ponto de vista, a gente vê que o reino ele se manifestou por meio de Jesus, como você já falou aí, que ele é o braço direito. Ele é a salvação. A destra de Deus, a salvação. A destra de Deus, Manifestou por meio de Jesus para confirmar a mensagem de João Batista, que era o precursor. João Batista veio preparar o caminho para o advento dele, e João Batista ministrou lá em Marcos, capítulo 1, no verso 14, João Batista, o texto diz assim, depois que João foi preso, no caso, Jesus ministrou, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia. Jesus foi para Galileia e o texto diz, proclamando
as boas novas do reino de Deus. As boas novas do reino de Deus. E essas boas novas do reino de Deus, elas foram anunciadas antes de Jesus se manifestar por João Batista. E no conteúdo da mensagem de João Batista está exatamente uma proposta de reino fundamentado em justiça e retidão, né? Quando ele usa uma metáfora, no capítulo de número 3 de Lucas, versículo 5 ao 6, o texto diz assim: todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Quando ele usa essa metáfora, utilizando aí a natureza, né? Por exemplo, ele diz: todo vale será aterrado. Está dizendo de algo plano, né? Todo vale, não vai haver mais diferença. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas vão ser niveladas. Olha só, todas as montanhas e colinas vão ser niveladas. E as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá salvação de Deus. Então, aí está, na mensagem de João Batista, intrínseco nas entrelinhas do que ele pregou, está ali a retidão e a justiça de Deus manifesta em Cristo, como você disse aí, que é o braço direito do Todo-Poderoso para reconquistar esse reino que Adão perdeu. Correto? Exatamente, exatamente. Perfeito, pastor. Muito bem acertado aí. Lembrando também que lá o profeta Isaías, no capítulo 33, o versículo 5, Isaías 33, 5, ele diz assim: o Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de justiça e juízo. Olha o que Isaías vai dizer: o Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e justiça. As mesmas bases do seu trono: retidão e justiça, justiça e juízo. Né? Então, Isaías está dizendo, e aqui ele utiliza a palavra Sião de duplo sentido. Ele fala da Sião celestial, né, onde está a Nova Jerusalém, e é fundamentado nessas duas bases, justiça e retidão, mas também ele faz uma menção à segunda Sião, que é a Sião terrestre, onde o Eterno também estabelecerá a base do seu governo, e esta base do seu governo aqui na Terra também tem que estar firmada nas duas bases da eternidade, que é justiça e retidão, ou juízo e justiça, né? A palavra retidão ali está envolvida como espato, com juízo, com justiça, implantada acerca da ética, da justiça ética. Reino eterno e também aponta para o reino terreno, onde essa Sião será a base governamental desse reino, e ela também tem que estar edificada nessas duas bases. Valendo lembrar também que para que nós possamos participar desse reino, eu sei que o senhor vai falar sobre isso um pouco mais à frente, nós precisamos também ter duas bases em nós, né? As duas bases da eternidade que sustentam o reino, o trono, o governo eterno, retidão e justiça, justiça e retidão, o juízo e justiça, mas as duas bases que nós devemos ter para participar desse reino é santidade e justiça, ou justiça e santidade. Então, assim como o reino eterno tem duas bases para se firmar e se fundamentar, nós também, para participarmos desse reino aqui na Terra, devemos também ter duas bases, santidade e justiça. Se nós abrirmos lá Efésios 4, 24, Paulo vai dizer:
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que Paulo está dizendo. Perfeito. Revistam-se do novo homem, né, que é criado verdadeiramente pelo Eterno em justiça e santidade. Em Lucas 1,75, está escrito: em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida viveremos. Então, aponta também para que esse reino estabelecido sobre a face da terra, nós, para participarmos dele, nós devemos também ter duas bases: santidade e justiça. E aqui só já passo para o pastor Samuel, é que essa justiça que nós devemos apresentar, ela está firmada em dois aspectos principais. O primeiro deles é a obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos. Então, quando eu obedeço à palavra do Eterno, quando eu obedeço aos mandamentos de Cristo, então eu estou sendo justificado, porque a palavra cumprida também me justifica. O outro aspecto da justiça aqui é a justiça social, é o direito, que nós chamamos de tzedakah, justiça social, é o atender ao órfão, à viúva, o necessitado, o estrangeiro. É interessante, nesse ponto aí de justiça social, como eu falei ali, que nas entrelinhas da ministração de João Batista, aparece ali a justiça, né? Quando ele fala que os vales serão aterrados, quando ele fala que os montes irão se igualarem, né? Os caminhos tortuosos endireitarão. Então, ali ele fala sobre isso. E baseado no que você está falando de justiça social, ele diz o seguinte, ele ministra: arrependei-vos, né, e sejam batizados para remissão, né? Aí vieram os religiosos com o objetivo de se batizarem, né? Ele estava ministrando para o povo de modo geral, mas vieram os religiosos, que eram representados nos fariseus, nos escribas, nos saduceus, vieram para ser batizados. E aí ele disse para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? E aí ele diz para eles o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. E aí, mais ou menos, se alguém estivesse lá no meio da multidão e perguntasse para ele: que frutos são esses dignos de arrependimento? Ele retrata isso quando soldados publicanos quiseram se batizar e perguntaram para ele: o que faremos? Os soldados perguntaram, os publicanos também perguntaram: o que faremos para nos batizar e termos a remissão, o perdão dos nossos pecados? Aí João diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com alguém que não tem. Aí João ainda diz mais: quem tiver comida, dá para aquele que não tem. Falando exatamente no ponto que você abordou acerca de justiça social. Tá? Porque isso é o reino Samuel, tem o seu fundamento na justiça e na retidão. E Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente. Isso é tão importante, pastor Samuel, que o Eterno, ele, por toda a Escritura, vai pedir que nós o imitemos. Ele vai dizer por várias vezes: sede santo, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então, ele está dizendo que nós devemos ser separados como ele é separado e que nós possamos fazer as suas obras. E isso aí é importante por quê? Porque nós, da igreja evangélica, nós negligenciamos muito essa questão social, essa questão da justiça social. Negligenciamos por talvez recebermos uma herança um pouco distorcida dentro desse contexto de acharmos que isso é coisa do espírita, né? Que o crente não é salvo por obras,
né, por boas obras, e é claro que a salvação é pela fé, é pela graça de Jesus, mas as obras acompanham a nossa salvação, né? O Nós não fazemos boas obras Tiago para... disse, né? Tiago disse: mostra-me a tua fé através das suas obras, porque a fé sem Exatamente, obras é morta. E Paulo, exatamente. escrevendo lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é donativo, presente, adquirido sem méritos, né? Fruto da É, graça. Mas ele diz no é, verso 9 que nós fomos salvos para boas obras. pois bem, muito bem colocado. E lembrando que quando Jesus ele disserta acerca de ali Mateus capítulo 6, do 19 ao 34, ele fala acerca sobre não ajuntar tesouros na terra. Então, todo aquele texto ele vai retratar sobre a justiça social, a tzedakah, quando ele vai dizer também, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a santidade e a justiça nos acompanham por quê? Porque nós lembramos que os 10 mandamentos, né, chamados de Esser Debrot, as 10 palavras, eles são divididos em duas classes, podemos dividir. A primeira são os 4 primeiros mandamentos que são relacionados com Deus. A gente pode chamar isso de uma forma simples para explicar, de mandamentos verticais. Né? E os Certo? outros 6 são mandamentos horizontais, porque falam do relacionamento do homem para com o homem. Tanto é que 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia da criação. Então, quando o Eterno diz, né, que a santidade e a justiça são as bases da nossa eternidade no seu reino, a santidade fala de separação. Ser santo é ser kadosh, ser separado. Eu sou separado para Ele, para Deus, porque eu vivo segundo os seus mandamentos e não segundo os mandamentos do mundo, né, caído, mas segundo os seus mandamentos. Então eu sou santo. Tudo aquilo que ele me diz a fazer, eu faço e isso vai me santificando porque eu vou me aproximando mais dele. Então eu sou santo porque eu obedeço, eu procuro cumprir seus mandamentos, mas eu também tenho que ser justo. A santidade, ela me conecta com o divino, né? No âmbito da eternidade, do espiritual, e a justiça me conecta com o humano. A justiça me conecta com o mundo, não com o sistema do mundo, mas com o mundo em suas carências. Então, se eu sou santo e justo, quer dizer que santo, eu estou conectado com Deus, cumpro as suas palavras, busco obedecer seus mandamentos, e sou justo por quê? Porque eu exerço justiça. Né? A Bíblia chama de Deus e o pai do órfão e o marido das viúvas. Por quê? Porque ele sustenta, ele manda Elias sustentar uma viúva, porque ele cuida da viúva, ele sustenta os órfãos, os estrangeiros. Então, o que mais faz justiça social é o próprio Deus. Então, quando eu me conecto a Ele em santidade, automaticamente eu devo exercer essa justiça social, essa tzedakah. Isso é interessante porque vai na contramão do que nós ouvimos das mensagens triunfalistas, né? De uma autoajuda, de que você tem só que ter, ganhar mais, enriquecer, prosperar, sem o cuidado de nós sermos equilibrados em dar, em ser Não, generosos você para vê com que as pessoas. o evangelho do reino pregado por João e pregado por Jesus, ele traz no seu bojo essa mensagem de justiça social, que Sim, vem, como você disse, na contramão desse evangelho triunfalista que está sendo pregado nos nossos dias, né? E isso é exatamente. retratado quando Jesus entra na casa de Zaqueu, né? Zaqueu era um cara abastado, um cara rico, era chefe dos publicanos, né? E quando Jesus entra na casa dele, aí ele, sem que Jesus diga nada, ele diz para Jesus o seguinte: olha, Senhor Jesus, se eu roubei ou defraudei alguma coisa de alguém, eu estou disposto, entendeu, a devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais. Aí ele diz ainda o seguinte: eu dou a metade dos meus bens, tá? Se porventura eu defraudei alguém. Isso, Então, um exatamente. cara que estava acostumado só a sugar,
Um cara que estava acostumado só ganhar, só tirar, que era movido pela avareza, ele agora tem uma experiência com o evangelho do reino, ele muda a linguagem. Em vez dele querer ganhar, agora ele quer doar. Exatamente. Agora ele Porque quer isso é um doar. Isso é princípio do interessante. reino, do evangelho do reino. Exatamente, exatamente. Isso é tão forte que a gente vai encontrar ali em Lucas 16 um rico e um Lázaro. Né? Nós percebemos que o maior pecado daquele rico foi não fazer justiça com o mendigo que estava à sua porta. Né? O texto não vai dizer que aquele rico era um adúltero, prostituto, ele era um ladrão. Não. O texto não vai dizer isso. Ele era idólatra, o texto não diz isso. O texto apenas expressa o aspecto de justiça. Ele era rico, comia do melhor e havia um mendigo em sua porta. Né? Outro dia eu postei aí uma frase no Instagram dizendo assim: Deus deposita o dinheiro dos pobres na conta dos ricos para dar a estes a oportunidade de fazer justiça e agir com generosidade para que as suas riquezas não testemunhem contra ele. Né? E nós vemos isso aí no rico, da passagem de Lucas 16. Ele vai para o inferno porque não fez justiça ao pobre. Ele só queria para si mesmo, só para reter, acumular para si mesmo. E o mendigo à sua porta desejava comer as suas migalhas, mas nem isso lhe era oferecido. Né? Então, a gente percebe o poder. Jesus falou que quando a gente visitar alguém preso, visitou a ele. Quando nós darmos comida a alguém com fome, alimentamos a ele, ou vestimos a ele, né? Ou demos de beber a ele. E ele vai dizer também nessa mesma passagem que aquele que não faz isso será lançado no fogo eterno, ou nas trevas exteriores, onde há ranger de dente e há pranto. Por quê? Porque a santidade e a justiça, a santidade me conecta com o Eterno através de seus mandamentos e da vida com Ele. Aí o Senhor falou bem do Zaqueu, né? Zaqueu diz, se eu defraudei, devolvo 4 vezes mais. Por que ele diz 4 vezes mais? Porque a Torá, a lei, trazia 3 tipos de restituição. Se alguém defraudou uma pessoa e depois se arrependeu e foi devolver aquilo que tomou além, que roubou, ela deveria devolver o bem acrescido de 20% do valor. Porque mesmo ela se arrependendo, ela tem que indenizar aquele que foi prejudicado, 20%. Se aquela pessoa que tomou, que defraudou, ela não se arrepende, mas ela é obrigada a devolver porque descobriu o seu delito, ela tinha que devolver o valor tomado e 2 vezes o valor além, como ressarcimento da perda. Mas se essa pessoa defraudou alguém em valores ou itens essenciais para a subsistência da sua vida, então ele deveria devolver o bem roubado, o valor roubado, e 4 vezes mais o valor do bem roubado, porque o que ele tomou pôs em risco a manutenção da vida. A lei diz isso, a Torá diz isso. Então Zaqueu entendeu que estava distante da Torá, da lei de Deus, dos seus mandamentos, deveria retornar, fazer teshuva, retornar para os princípios do Eterno. E quando ele faz isso, ele se conecta em santidade com Deus e vai fazer justiça. O que ele vai fazer? E outra coisa, eu vendo metade dos meus bens e faço justiça. Porque tem muito pobre que não tem nada e eu tenho demais. Vou vender metade e vou fazer justiça. O que Jesus diz? Hoje veio salvação a esta casa. É interessante essa compreensão, né, sobre o reino de Deus, essa compreensão sobre o evangelho do reino, essa compreensão sobre as bases, ou seja, a base do reino de Deus é justiça e retidão, e a base para a nossa salvação, santidade e justiça, né? É hiper importante a compreensão disso, porque nós estamos num mundo que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Isso significa que quando Adão perdeu o domínio, perdeu o reino, automaticamente esse reino ficou governado por Satanás, que se tornou Deus desse século, príncipe deste mundo.
E aí Jesus disse, olha, a configuração do reino na qual vocês estão integrados aqui na Terra não é a configuração do meu reino. O meu reino não é deste mundo. O meu reino tem uma outra cultura. O meu reino tem uma outra legislação. O meu reino tem uma outra constituição. O meu reino é incompatível com esse reino que está aí. E o meu reino é o reino do Pai, que é eterno, que se estende de geração em geração. E eu vim com o governo deste reino nos meus ombros para restaurá-lo. E aí João ministra dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, né? Era a ministração de João Batista, que estava relacionado com aquela palavra em hebraico. Qual é a palavra em hebraico? Teshuva. Teshuva. E já Retorno. no Novo Testamento, no grego, com a palavra metanoia, que é a mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então, a ideia da teshuva era voltar ao estado original de perfeição de Adão. Tá? Essa era a ideia da ministração de João. Arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, mudem de mentalidade, porque a mentalidade que vocês têm é uma mentalidade fundamentada no reino que é governado pelo Deus desse século, pelo príncipe deste mundo. Agora, para vocês entrarem no reino de Deus, vocês precisam mudar de mentalidade. E ao mudar de mentalidade, vocês vão ser reeducados no contexto de uma cultura atípica, distinta, diferente dessa. E a cultura é fundamentado na justiça e na santidade para entrar no reino, tá? E é interessante, quando eu vejo isso na Bíblia, eu me espanto, porque Jesus disse assim, na legislação do reino que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em diante, até o capítulo 7, ele diz assim, se a vossa justiça, Mateus 5,16, se eu não me falha a memória, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. E Jesus disse em Mateus 6, no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala que todas estas coisas, que ele diz ali para não andar ansiosos pelo que haveremos de comer, beber e vestir, né? Ele faz uma comparação entre as aves dos céus, os lírios do campo, e chega a dizer que se a gente ora buscando essas coisas, comer, beber e vestir, a gente está com a cultura do reino dessa terra. Uma cultura fundamentada no reino, porque essa oração é oração de pagão. Mas quem entrou no reino pode ficar tranquilo, porque um cidadão do reino é sustentado pelo seu rei. É sustentado pelo seu rei. E aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que tenham essas necessidades supridas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que tenham essas necessidades supridas, e a sua justiça. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E aí me espanta isso. Me espanta porque a justiça ali está relacionado sempre com duas coisas. Você veja que ele diz assim, se alguém te pedir alguma coisa emprestado, você, em vez de emprestar, dá. Olha que coisa, a legislação do reino. Aí ele diz, se você tiver, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa.
Aí ele diz, se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2. Exatamente. Então, sempre excedendo a justiça dos escribas e dos fariseus. Pastor Samuel, interessante, Pastor Samuel, o senhor citou o texto aí, que em Mateus 6, ele começa o 19 dizendo, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corre, faz de consumo. Ajuntai, porém, tesouros no céu, né? Ajuntar tesouro no céu. Quando nós ligamos essa fala de Jesus com a fala para o homem rico, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos e vive. Já faço os Pastor, deveres da minha mocidade. deixa eu só abrir um leque no texto que você Sim, leu. Repete de novo. Você disse, não ajunteis tesouro aonde? na terra, Na terra. Juntaste tesouro aonde? no céu. Tá, então também há uma falta de compreensão desse texto, né? Muito grande, muito grande. Porque alguns defendem uma tese de que a gente não deve ter absolutamente nada no sentido material, de bens materiais aqui na Terra, e se preocupar com bens materiais no céu, né? É, Tem uma teologia aí que ministra nesse sentido. Mas é bom sim, sim. a gente mostrar aí que parece que aí está sendo um texto que está sendo utilizado não com esse objetivo, né? Não, exatamente. Porque se lá as ruas dos céus são de ouro, os muros de jaspe, de cristal, tá? Os céus é impregnado de tesouros. Para que eu vou tirar tesouro aqui da terra para botar lá no céu? Exatamente. Não tem lógica, né? Então Até mesmo porque o céu explica é, para a gente o texto aqui de uma forma mais é clássica, para exatamente. tirar Vamos lá então, porque essa quando ele má fala sobre ajuntar interpretação aí. tesouros no céu, como é que eu posso ajuntar tesouros no céu? Então eu tenho que pegar a mesma fala de Jesus para o homem rico, né? Ele Certo. vai dizer o seguinte: vai, vende os teus bens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Abriu o leque da compreensão. Hã? Abriu Depois o vem leque. e segue-me. Exatamente. O que ele está dizendo? Faça justiça. Porque você tem muito Ah, mais do que necessita e tem muita gente ao seu redor que tem menos do que precisa. Então faça mas também justiça. Pegue... não significa que a gente vai abdicar-se desses bens aqui na Terra, né? Não, Você, de forma nenhuma. você pode tê-los desde que você tenha consciente que você é um mordomo, administrador Sim, de um bem que não te pertence, pertence a Deus. E como Deus é juiz dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, a gente tem que compartilhar desses bens. claro. Veja bem, pastor, que a palavra de Jesus para o homem rico é uma e a palavra de Zaqueu é outra. Para um homem rico que tem seu amor todo na riqueza, porque a riqueza tornou-se um Deus para ele, então é preciso que ele se desfizesse desse ídolo, porque o dinheiro para ele virou um ídolo. Muito bem. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Mas Zaqueu é diferente. Zaqueu diz: vendo metade dos meus bens. Porque se Zaqueu der todos os seus bens, ele vai virar um pobre. Exato, Então ele vai quebrar é o isso. princípio. É essa Ele vai virar um compreensão que pobre. precisa ter. Exatamente. Pode. Então, Deus não quer que ele seja pobre, Deus quer que ele tenha, mas que ele tenha para poder compartilhar. Aí vai a palavra de Paulo em Coríntios, segunda carta, capítulo 9. Ele vai dizer acerca, aquele que semeia muito, muito colherá, o que semeia pouco, pouco ceifará. Ele fala que se você fizer justiça, Deus aumentará a sua sementeira, para que você até enriqueça. Para quê? Para que você possa fazer mais ainda pelos que não têm. Né? Então Perfeito. Deus não quer que você empobreça, Deus quer que você prospere, mas não coloque na prosperidade o seu Deus como um Deus. E aqui vale ressaltar o texto aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. A lâmpada, Mateus 6, 22, a lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o que é o mal no hebraísmo? Né? Aqui é Einhará. Einhará é olho mau. O que é o olho mau? É avareza, ganância, só quer para ele, entendeu? É o olho mau. Então, no hebraísmo, a expressão olho mau ela é idiomática. Ela quer dizer alguém que é avarento, mesquinho, que só quer para si mesmo, que não compartilha, que não é generoso, que não atende o necessitado.
né? Ele tem uma casa que é até 10, tem uma roupa que é até 20, não se preocupa com ninguém mais. Então o olho dele é mau, ele é avarento. Por isso que Jesus vai dizer logo depois, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus e é justo para poder repartir seus bens, porque o Eterno reparte os bens dele com você, faça como ele faz, ou você criou um ídolo para você, a riqueza virou um Deus para você, virou um ídolo para você. Né? Então, toda essa passagem aqui está nesse mesmo contexto, da tzedakah, né? Eu não posso permitir que a minha ansiedade pela vida coloque as coisas acima da vida, porque a vida está acima das coisas. As coisas não Perfeito. estão acima da vida, né? Então, aí eu vou aqui para outro texto, que o senhor já conhece muito bem, em Atos, capítulo de número 4, verso de número 34. Não havia entre eles necessitado algum. Olha aí. Então Pois todos os que possuía, a igreja primitiva, ela conseguiu entender o evangelho do reino. Perfeitamente, perfeitamente. Porque, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos e distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então, o princípio da justiça na igreja primitiva está implantado, eles entenderam a mensagem. E aí entra um adendo, que não havia necessitado. Não havia. Não havia, tá? não havia. Porque o próprio Jesus disse para Pedro, ninguém que haja deixado casa, pai, irmão, bens, para me seguir, que eu não recompense. Olha aqui, nesta vida, 100 vezes mais ainda o direito da vida de vida, né? Então, o evangelho do reino, ele, na verdade, é um evangelho fundamentado na justiça, na retidão, na santidade, né? Ele é fundamentado nessa tríade, né? De maneira que aí a gente compreende que as nossas necessidades hoje, elas, na verdade, afloram na vida da gente porque a gente está fundamentando a nossa religiosidade na cultura do reino dessa terra, do Deus desse século, do príncipe deste mundo. Agora, interessante, pastor Paulo, que João diz, arrependei-vos, né? E ele, nessa ideia de arrepender, era que eles fizessem uma metanoia, que eles mudassem de mentalidade. Por que mudar de mentalidade? Porque, preste atenção nessa colocação, padrão de pensamento, escute isso, padrão de pensamento modela comportamento e o comportamento autoriza a intervenção espiritual da parte de Deus se o comportamento estiver fundamentado em suas leis, preceitos, princípios e valores, tá? Ou intervenção espiritual da parte de Satanás se o comportamento transgride as leis de Deus. Perfeito, muito bom. Você está entendendo que coisa? Muito bom. Olha só. Muito bom. Só essa parte, padrão de pensamento, olha, mudança de mentalidade. E eu penso que essa é a mensagem que Deus quer passar para essa gente que está conectada com a gente na noite dessa terça-feira. A gente precisa rever esse conceito de religiosidade que nós estamos inseridos no contexto dessa praticidade, no sentido de a gente mudar de mentalidade, a gente compreender a essência do evangelho do reino, a gente compreender a centralidade do evangelho, no sentido que nós mesmos seremos beneficiados por aquilo que a igreja primitiva desfrutou de não ter necessitado entre eles por causa da relação, da interação com o reino. Você está entendendo? Na medida que a gente se distancia do reino, a gente vive como pagão, orando por comer, beber e vestir. E sabe o que é pior, pastor? Tem muita gente que é dizimista, que é ofertante,
que não prospera, que vive em luta terrível, e se pergunta, eu dizimo, eu oferto, por que eu estou assim? Porque muitas vezes ela dizima e oferta só preocupado consigo mesmo, em reter para si mesmo. Eu dizimo para proteger minha finança, eu oferto para que o Eterno me dê muito mais para mim mesmo. Então ela não vai Exatamente. prosperar. É um Ela não vai, egoísmo. porque é o egoísmo, ou seja, ela é o fim em si mesma. O senhor falou algo nessa frase aí muito interessante, da intervenção de Deus quando você cumpre os princípios do reino. Olha que Deixa eu interessante. ler de novo, pastor. Deixa eu ler de Lê de novo, novo, lê de rapidinho. novo. Lê. Padrão de pensamento. Olha aqui. Padrão de pensamento modela comportamento. E o comportamento autoriza a intervenção espiritual da parte de Deus. Se o comportamento estiver fundamentado em suas leis, preceitos, princípios e valores, ou intervenção espiritual da parte de Satanás, se o comportamento transgride as leis de Deus. Vou ler um texto aqui agora para poder embasar isso aí. Está em linha. Olha, Atos 10, verso 1 a seguir. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélios, centurião da corte conhecida como italiana. Olha o verso 2. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: olha, pastor, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha a intervenção divina de Deus, porque a mente do homem está respondendo aos princípios, mandamentos, valores do reino. O anjo vem para intervir, né? Manda chamar Pedro para vir ministrar sobre Jesus. O Espírito Santo desce, são imergidos nas águas, né? Por quê? Porque a mente do cara temia Deus, orava sempre ao Senhor e fazia justiça. Ou seja, se ele teme a Deus e ora a Deus, ele busca santidade. E se ele atende os pobres, ele busca justiça. Santidade e justiça é as bases de quem vai exercer o reino de Deus na terra. Exato. Muito bem, pastor. Nós chegamos ao limite do nosso horário. E esse assunto rende, né? E eu não sei se Rende, você viu? vai estar disponível ainda terça. Será que você vai Sim, estar sim, estamos disponível aqui, terça estamos aqui. ainda? Então, Estamos aqui. na Estamos juntos aí. terça que vem, a gente prossegue, meu nobre, porque não tem como É. a gente deixar de tramitar nesse campo tão fértil, tão fecundo, que para mim É tem porque, pastor, sido a algo gente está, assim pastor, juntos, memorável. a gente tá Eu tenho sido. edificando todo o fundamento para reconstruir essa ideia de reino que foi perdida na mente da igreja dos nossos dias, né, em muitas pessoas. Então, e fundamentar Não, tudo isso requer nós. tempo, né? Requer tempo, e é muito importante esse fundamento. Muito bem. Então, você que está conectado aí conosco, quando terminar essa live, por favor, meu nobre, minha nobre, faça a gentileza de imediato compartilhar nas suas redes sociais com o maior número de pessoas possível, porque, na verdade, é imperdível, é algo que pode alterar processo, tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. E nós queremos aproveitar também, porque tem pessoas que estão afastadas da casa de Deus, tem pessoas que são meros religiosos, que frequentam a igreja, mas ainda não tiveram uma experiência de regeneração, de novo nascimento. Tá? São pessoas que admiram as coisas de Deus, mas que, na verdade, ainda não fizeram um compromisso pessoal com Deus. Pessoas que estão agora tendo os olhos do entendimento iluminados por essas ministrações. Porque a Bíblia diz que é o Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não lhes resplandeça. E eu queria dizer para você, meu nobre, meu lindo, minha linda, que está aí conectado conosco,
quiser fazer um compromisso com Cristo, aí no seu lar, aonde você está, você pode fazer agora, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo, né? Porque com o coração a gente crê. De repente, você ouvindo essa palavra, no teu coração você já falou assim, eu creio. Tá? Com o coração a gente crê, mas é com a boca que a gente confessa que Ele é Senhor da nossa vida. Então, se você quiser fazer isso, faça isso aí na sua casa e faça um compromisso, não com uma religião, porque Jesus não veio pregar religião. Faça um compromisso com Cristo, com Jesus, o Rei, tá? Que quer reinar na sua vida. E tudo vai mudar na sua vida, porque ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora, dizendo respeito a ele mesmo. Aquele que vem a ele, de maneira nenhuma seria lançado fora. E eu tenho certeza, se você está conectado com a gente nessa live, é porque você foi atraído com cordas de amor. A Bíblia diz que ninguém vem a Jesus se o Pai, Deus, não atraí-lo com cordas de amor. E eu tenho certeza que Deus está te atraindo com o amor que Ele mostrou, dando Jesus para a remissão dos nossos pecados. Então, aproveita hoje e faça esse compromisso, entra no reino, porque muita coisa na sua vida vai mudar a partir dessa experiência pessoal que você tiver com Deus. Tá bom, meu nobre? Nós voltamos na próxima terça, se Deus assim permitir. Vamos abrir o microfone aí para o pastor Paulo despedir de vocês e já em seguida nós vamos fazer uma oração e você pode já externar aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela sua família, orar pelos seus, e eu tenho certeza que Deus vai confirmar essa palavra ministrada com sinais, prodígios, maravilhas na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Pastor Paulo. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos, né, que estiveram conosco esse tempo, esse precioso tempo. Muitos chegaram do trabalho cansados, né, depois de um dia um pouco fatigante, mas dedicou seu tempo para estar nos ouvindo. Que o Eterno abençoe sua casa, sua família, sua vida, te livre de todo mal, prospere a sua caminhada e, acima de tudo, que essas palavras, né, como falou o nosso amigo pastor Samuel, são palavras de vida eterna, que elas possam produzir vida em seu coração, em sua casa, em sua família, porque nós não estamos, né, lançando palavras soltas ao vento, porque Deus trabalha com alvos definidos e propósitos bem claros. Então, não é em vão essa live chegar em sua casa, em sua família, que o Senhor possa continuar te abençoando de forma graciosa. Na próxima terça-feira, estamos de volta aqui. Eu quero agradecer ao pastor Samuel mais uma vez, que me fez participante aí dessas lives tão abençoadas, né? Um projeto que nasceu no coração de Deus para o coração do pastor Samuel, e ele muito gentilmente me convidou também nessas lives de terça-feira aí, dessa temática sobre o reino. E eu quero agradecer ao pastor Samuel, que nós temos aprendido juntos, crescido juntos aqui, certamente abençoando um ao outro e abençoando pessoas espalhadas sobre a face da terra aí, né? Estava conosco também o pastor Divani, o meu pai lá de Denbury, pastor, rapaz, Salvani. Silvani da Silva, lá de Denbury, da D de Denbury, amigo nosso ali, Canélio. Já preguei lá com ele. Estava conosco aí, pastor Mateus, já pregou lá também, né? Gente boa demais, pastor e toda a sua casa ali de Denbury, ali, Silvani, que tem nos abençoado muito também quando a gente vai lá. E o pastor Mateus Soares esteve conosco também aí, os irmãos aí dos 4 cantos da terra. Deus abençoe graciosamente a sua vida. E na próxima terça não perca, tá? E eu reforço aqui, inscreve lá no canal do pastor Samuel, no YouTube, tá? Inscreve no seu canal, assina as notificações lá para que você possa ser notificado quando ele entrar aí online em outros vídeos. E também tem aí o site do pastor Samuel, tem também aí o seu Facebook, tem o Instagram, tem materiais do pastor Samuel. Você que pode estar aqui no Brasil, né? Ele está aqui no Brasil esse tempo, você pode adquirir material do pastor Samuel. Tem livros maravilhosos escritos aí, que vai abençoar muito a sua vida. Então não perca a oportunidade de adquirir material de qualidade que vai abençoar muito a sua vida. Pastor Samuel, muito obrigado mais uma vez. Boa noite aí para o senhor, sua família. Aí estamos juntos aí, tá? Próxima terça,
Se Jesus não voltar até lá, estamos aqui mais uma vez aí. Em nome de Amém. Jesus. Muito bem, nobre. Que Deus em Cristo abençoe você, sua família. Não deixa de deixar o seu comentário, deixar a cidade, o estado, o país que você está participando conosco, porque isso é de muita relevância para nós. Pai, no nome de Jesus, eu intercedo junto ao trono da tua graça por esses nobres irmãos que o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de interagir com eles, compartilhando de uma porção da tua bendita palavra com esses teus filhos. Deus, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que a tua palavra faz aquilo que te apraz. Então, aplica essa palavra no coração de cada um dos teus filhos e que essa mudança que precisamos fazer, Senhor, no sentido de metanoia, no sentido de mudarmos de postura, de comportamento para estarmos integrados com o teu reino, que aconteça através do teu Espírito na vida de todos nós. Abençoa cada lar, Senhor, cada família, Senhor, com as tuas ricas e copiosas bênçãos. Nós ministramos a bênção que enriquece, que não acrescenta dores na vida de cada um dos teus filhos. Recompensa também teu servo, pastor Paulo César Souto, por essa participação, meu Senhor, substanciosa na exposição da tua bendita palavra para nós nessa noite. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir.